Meu nome é Ana Cláudia e o meu trabalho trata da estrutura do hábitat como mediadora de interações intra-guilda entre predadores generalistas. Primeiramente, o que é a predação intra-guilda? Quando você tem, então, espécies de predadores que ocorrem no mesmo habitat, como, por exemplo, as joaninhas, que são predadores generalistas, ou seja, consomem diversos tipos de presas, elas vão, então, compartilhar presas em comum, como, por exemplo, os pulgões. Mas pode ocorrer de uma espécie de predador predar a outra espécie, e isso é o que a gente chama de predação intra-guilda. Só que essa predação às vezes pode ser tão intensa a ponto de levar à exclusão competitiva daquela outra espécie que está sendo predada. Mas qual que é o problema disso? O problema é que quando você tem essa interação negativa, as espécies acabam diminuindo a eficiência no controle biológico de pragas. Então, esse controle biológico ele vai ser afetado negativamente. No entanto, quando você tem uma maior diversidade vegetal, você tem um habitat que ele é estruturalmente mais complexo. Isso pode fazer com que esses predadores acabem não se encontrando tanto, né, já que tem ali uma maior complexidade, mais locais de refúgio, e isso vai acabar diminuindo também a predação intra-guilda. E já que a predação intra-guilda ela afeta negativamente o controle biológico, se você tem uma diminuição nessa ocorrência, né, de predação intra-guilda, você também vai ter um ganho positivo para o controle biológico. Essas espécies vão poder estar atuando com mais eficiência dentro daquele sistema. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar como que essa estrutura do habitat pode atuar sobre a predação intra-guilda, predadores generalistas, que aqui nós utilizamos as espécies Chrysopelma externa e Cicloneida sanguínea como modelos, que são essas aqui da foto, e também o efeito disso sobre o controle biológico de pulgão. Então, para isso, nós utilizamos monocultura de couve e o consórcio de couve com coentro, né, que seria o sistema estruturalmente mais complexo. Esse experimento ele foi feito em laboratório, foram liberados pulgões aqui, 100 pulgões por planta, né? E após isso, nós liberamos as larvas das duas espécies nos dois sistemas de cultivo. E esses sistemas eles foram mantidos fechados, né, como mostrado nessa foto. E durante 3 dias, nós avaliamos os casos de predação intra-guilda, quem predava quem, e o consumo de pulgão, né, ao longo do tempo. Então, nós vimos que, como mostrado aqui nesse gráfico, o caso de predação intra-guilda e as duas espécies, Chrysopelma externa, de longe, foi o predador intra-guilda na maioria dos casos, sendo que atuou como predador em 62,5% dos casos, como mostrado aqui nessa foto. E Cicloneida sanguínea, basicamente, não predou muito Chrysopelma externa. Quando a gente avalia os casos de predação intra-guilda ao longo do tempo, né, o tempo após a liberação das larvas, a gente viu que na monocultura de couve, a maioria dos casos de predação intra-guilda ocorreram logo nas primeiras 48 horas do experimento. Já quando você tem um sistema mais diversificado, o sistema de consórcio, como mostrado aqui, a predação intra-guilda ela também ocorre, mas ela fica mais diluída, né, ao longo do tempo. Então, esses predadores eles conseguem coexistir mais dentro desse sistema que é mais diversificado. E ao avaliar a densidade do recurso, né, de pulgões, a gente viu que na monocultura, os casos de predação intra-guilda eles ocorreram mesmo quando a densidade de pulgão ainda estava um pouco alta. Como, por exemplo, que a gente viu que quando tinha em média 21 pulgões, na monocultura a predação intra-guilda ocorria. Já no consórcio, ela ocorria quando essa densidade de pulgões ela já estava mais baixa, né, em média 16 pulgões por planta. Então, isso nos mostra que a predação intra-guilda ela está diretamente relacionada com a densidade do recurso em diferentes tempos e com tudo isso variando em função da heterogeneidade do habitat. Então, o habitat está proporcionando uma janela temporal maior de coexistência entre esses predadores no sistema que é mais diversificado, né? Mais heterogêneo. Então, isso nos mostra também que sistemas consorciados, por exemplo, sistemas que são mais diversificados, orgânicos, eles vão possibilitar a coexistência dessas espécies e isso vai favorecer o controle biológico. Então, essas espécies elas conseguem ficar ali dentro daquele sistema, pois a taxa de encontro entre elas, a taxa de predação intra-guilda diminui. Então, para concluir, né, a diversidade vegetal ela aumenta a heterogeneidade do habitat e, com isso, faz com que haja uma redução na taxa de encontro entre os predadores e na predação intra-guilda, o que tem efeitos diretos sobre a coexistência desses predadores. Então, possibilita a coexistência e isso faz com que a eficiência do controle biológico prestado por eles seja maior.
Então é isso, e muito obrigada.